Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lucas 12, 39 ao 48. Naquele tempo disse Jesus: Estejam cingidos vossos rins e acesas vossas lâmpadas. Sede como homens que esperam o patrão que está para voltar das núpcias, para lhe abrir logo que ele chegar e bater. Felizes os servos que o patrão, ao chegar, encontrar vigilantes. Na verdade vos digo, o patrão colocará o avental, fará com que tomem lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Se ele chegar na segunda ou na terceira vigília e os encontrar assim, felizes deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Encontramos aí uma situação que Jesus coloca para seus discípulos e para as pessoas, que remete a uma cultura e a alguns elementos culturais da época de Jesus: o casamento, as núpcias, a realidade dos servos que serviam aos seus patrões e que precisavam ficar atentos ao horário que eles chegassem, ou seriam considerados maus servos, incompetentes. E Jesus traz isso para nós como luz para as nossas vidas, como dinâmica de uma vida não somente de oração, não somente da espiritualidade em si, mas até mesmo no aspecto de nós contemplarmos os projetos da nossa vida, a realidade da nossa vida e refletirmos sobre o contexto daquilo que nós temos de material, sobre aquilo que é temporal, que pertence a este tempo, que pertence aos anos que nós vivemos aqui nesse mundo, né? Mas diante também da eternidade, diante daquilo que ultrapassa o que os nossos olhos veem, que ultrapassa aquilo que é concreto e material aqui. Então, Jesus está nos convidando para fazer esta relação, para ter esse olhar sobre a eternidade, sobre a nossa eternidade, sobre a nossa morte e sobre a vida futura. Então nós temos que relacionar isso para dar o devido peso e o devido valor daquilo que nós acreditamos e daquilo que nós cremos. Então não é somente a questão do momento da morte em si, mas são todos os momentos da nossa vida, porque as oportunidades de fazer o bem, as oportunidades em que o próprio Deus nos chama, nos convida, nos dá uma missão, nos dá uma tarefa, apresenta para nós situações em que nós podemos testemunhar a nossa fé, que nós podemos fazer o bem, elas são recorrentes todos os dias, né? Então, até inclusive Paulo vai falar nas suas cartas que não é para nos cansarmos de fazer o bem. Não devemos cansar nunca de fazer o bem. O bem deve ser feito sempre, devemos procurar fazer o bem sempre, em todas as circunstâncias. Então, às vezes, o que acontece, né? Nós nos deixamos abalar pelas situações, pelas palavras, por aquilo que vemos, que ouvimos, pelas, enfim, dificuldades desta vida, né? Pelos dias mais difíceis, pelos negócios, pela questão financeira, pela questão material, pelos nossos relacionamentos, pelo nosso convívio com as pessoas, né? Em casa, na família, no trabalho, na vizinhança, na associação, na entidade, na igreja. A gente se deixa muitas vezes levar por essas situações, deixamos o nosso coração se machucar, às vezes por poucas coisas. Se nós formos ver hoje, mesmo no nosso tempo, nessa correria, nessa sociedade tão louca, né? Tanta informação, tanta coisa para ser feita que, né, nunca damos conta de tudo. Nós percebemos aí que alguns vêm, falam, né, psicólogos, outros orientadores, e com razão, para que nós não percamos tempo, às vezes, com aquilo que é negativo. Às vezes uma palavra que dizemos ou que ouvimos que nos machuca, e às vezes a gente perde tempo, né, sofre muito com isso, para nós olharmos o contexto maior, as pessoas, o valor, o respeito, a dignidade e tudo aquilo que somos e que podemos viver, para viver bem, né? Diante desta vida e diante de Deus. E Deus nos ama, Deus quer o melhor para nós, Ele é
infinitamente maior do que nós podemos compreender, seus desígnios são infinitamente maiores do que podemos entender nessa vida, então a gente precisa estar pronto. É disso que Jesus trata, na vigilância e na prudência. Ser prudente para não cair nas tentações de colocar todo o nosso empenho nas coisas que passam e às vezes perder de vista, perder o sentido da nossa vida e perder de vista aquelas coisas que não passam, que vão realmente trazer diferença para sempre na nossa existência. Que nós possamos então refletir sobre tudo isso, estar vigilantes, estar atentos e poder fazer o melhor. Não perca a oportunidade de fazer o bem. Um dia abençoado para você.